Olá e vamos a mais um vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo, agora com a cobertura do Torneio de Candidatos 2020, o evento que vai apontar o desafiante de Magnus Carlsen em novembro desse ano. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e agora, em época de coronavírus, atuando exclusivamente de forma online, com cursos online e aulas ao vivo. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, hoje tivemos dois resultados positivos, duas partidas com vitória e dois empates muito técnicos. Antes de ver as partidas, vamos dar uma olhada aqui na tabelinha após a rodada. Então, o Nepo disparou agora com 1 ponto na frente do segundo, ele está com 4,5 em 6. E Vachier-Lagrave com 3,5. Então está muito próximo. E aí vem um bloco de 3 que aumentou agora, com a vitória do Guiri, que estava com 2, foi para 3, juntou-se ao bloco de 3 pontos. E com 2 pontos, Jing Liren, que está sendo aí a decepção do torneio, mas com razão, né? Ele andou meio abalado, entrou já meio abalado, depois de ficar numa quarentena, dificuldade de entrar na Rússia. Perfeitamente compreensível a atuação dele. Alexeyenko, pela experiência, não pela força, mas a experiência de jogar com os melhores do mundo, era de se esperar que ele estivesse aqui mais para baixo. O bloco intermediário não é nenhuma surpresa, e talvez uma surpresa a boa forma do Nepo, que está ganhando, já ganhou 3, e vai depender muito agora do estado psicológico, né? Ainda mais agora na virada da metade do torneio. Vamos ter a 7ª rodada, então essa primeira metade está acabando, vai ser decisiva. Vamos ver se o Nepo mantém esse 1 ponto de distância ou até se aumenta, né? Vamos ver os pairings aqui, results. Vamos analisar a próxima rodada, já sabendo aqui da pontuação, 4,5, 3,5, 4 jogadores com 3 pontos e 2 com 2 pontos. Então temos aqui, vamos chegar aqui na 6ª rodada, que aconteceu hoje. Então Grischuk e Caruana empataram, partida muito técnica. O Alexeyenko e o Guiri, uma partida bem interessante. O Alexeyenko forçou, tentou algumas coisas, o Guiri acabou ganhando um peão, segurou e venceu um final muito técnico, um final de cavalo e 3 peões contra cavalo e 2 peões, e ele venceu. Grande sensação da rodada foi a vitória do Nepo sobre o Jing, isolando-se na liderança, e o Wang Hao e Vachier-Lagrave também empataram uma partida muito equilibrada. Então na próxima rodada temos Caruana e Wang Hao, decisiva para o torneio dos dois, né? Se um for para 4, os dois estão com 3 pontos, e grande partida aqui, depende só do Vachier-Lagrave para empatar. Se vencer o Nepo, né? Se vencer o Nepo, ele empata em número de pontos. E Jing Liren tentando aqui, verdadeiramente interessante essa rodada. O líder e o vice-líder se enfrentando, os dois que estão em último se enfrentando. Pode ser que o Jing Liren deixe aí a lanterna só com o Alexeyenko, né? Ou, quem sabe, o contrário. O Guiri vai jogar com o Grischuk, aqui também outra partida com jogadores de 3 pontos. Então, olha que coincidência. Foi tudo, parece que foi combinado, muito bem distribuído aqui. Os jogadores de 3 pontos se enfrentando, o jogador de 3,5 enfrentando o de 4,5 e os dois de 2 pontos se enfrentando. Então vamos à partida Grischuk e Caruana. Então vamos ver como é que foi. Grischuk jogou E4, veio E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Ruy Lopes, A6, variante Morph. É interessante que essa variante tem o nome do Morph, né? Esse lancezinho tão simples aí, A6, cavalo F6, roque, B5, foi um pouco acelerado esse B5, geralmente se define ali com bispo E7, a não ser
que vai jogar a variante Arkangelsk, né? B5, bispo B3 e bispo C5. É a variante Arkangelsk. A4, torre B8. C3, para jogar D4, o tradicional. Jogou D4, bispo B6, A5. Isso é um lance, uma coisinha tática aqui, né? Se cavalo toma A5, vai cair o peão de E5. Se tomar de bispo, peão toma, vai ter também cavalo toma E5. Então ele tira o bispo, agora também está bem fechada ali a ala da dama. Veio H3 para não levar a cravada, roque, bispo E3. Aqui, torre A8. Repare que não dá para capturar aqui, porque tem um ataque duplo. Bispo D5, ataca os dois cavalos. Então, bispo E3, torre A8. Isso é uma forma de pressionar mais o peão de A4 indiretamente. E ele joga cavalo G5, ataca F7, a torre volta, ele volta, então uma repetição, talvez um convite ao empate, mas aqui ele evita o empate. Talvez o Caruana estivesse até satisfeito, pudesse repetir, não sei. Mas aí torre E1 mostra que está querendo jogar para ganhar. Então peão toma, cavalo toma. Bom, se torre toma, talvez um bispo F7 agora, né? Bispo F7, se rei toma, cavalo G5, captura em E4. Vamos conferir com o Engine, ver se é isso mesmo. Pode ser cavalo G5 direto também, mas acho que esse bispo F7 é interessante. Ganha 2 por 1 e o rei fica um pouco aberto. Rei preto. Vamos aguardar aqui a entrada do Engine. Está falando que não está respondendo, mas daqui a pouco ele responde. Pronto. Entrou. Ele está dando cavalo C3, bispo F7 apareceu ali em segundo lugar. Deixa eu puxar aqui. O bispo F7 agora apareceu para primeiro lugar. Então, cavalo C3 ou bispo F7. São os dois lances. Ganha um tempo. Uma compensação pelo material. Agora ele está preferindo o bispo F7. Bom, vamos seguir. Vou dar uma escondidinha aqui no Stockfish. Não foi o que seguiu, não foi torre toma E4, foi cavalo toma E4. Aí veio D5. Cavalo não pode sair porque cai o bispo de A7, então tem que jogar bispo toma E3, torre toma E3 e o cavalo tem que ir para casa A7, fica mal colocado. Vem dama D4, é um ataque duplo, sorte que tem... Bom, aqui... Interessante. Achei que ele tinha que jogar cavalo C5 direto, mas ainda tem essa armadilha se dama toma 7, cavalo C5, ataca o bispo, ameaça tomar a torre e tomar o bispo, e está ameaçando torre B7, ganhando a dama. Vamos ver aqui, parece que não foi isso que o Engine gostou não. Dama toma 7... Vamos ver o que ele recomenda. Cavalo C5 mesmo. Torre toma E8. Ah, porque foge por C7. Se torre toma. Agora tá. Se bispo C2. Bispo toma. O bispo C2 está entregando aqui, né? Bispo toma C2. E aí ele tem que tomar em C7, senão perde a dama. O bispo está atacado, se tenta manter o bispo, seria aqui. Aí vem torre B7. Olha lá, torre B7 ganha a dama. Então não podia se aventurar muito por ali, mas o Caruana jogou bispo F5 e veio cavalo D2. Cavalo C5 agora, torre toma E8, torre toma, ou dama toma, torre ataca a dama, dama F8, bispo D1, preservou o bispo, está ameaçando B4, olha que iniciativa aqui do Grischuk, ameaçou B4, Caruana defendeu com B4,
bispo E2, agora pressão no peão de A6, está inclusive ameaçando capturar em A6. Veio dama D8. Será que não pode capturar em A6? Ele jogou bispo F1. Vamos ver aqui com o engenho. Bispo toma A6. Opa. Bispo toma A6. Depois ele vai ficar preso aí. O cavalo captura. Quando ele captura, volta o cavalo e deixa a dama presa. Então, não pode. Ele jogou bispo F1. Não se aventurou ali. H6. Torre E3. O jogo está equilibrado e vai ficar até o final assim. Vamos colocar aqui um pouco mais de velocidade. Dama F4, bispo D7, cavalo D4, torre D4, torre G3. Pressão ali na ala do rei. Dama E7. O que acontece? Dama H6. Ele jogou bispo C4. Se dama H6... eu acho que joga dama E5. Dama E5. Ele está atacando o cavalo e ameaçando dama toma torre. Por exemplo, se cavalo de 2F3, aí vem esse. Elimina a peça que cravava o peão e vai capturar a dama. Ganha uma torre. Então, esse dama E7 foi bom, hein? Defendeu o H6 de uma forma tática, né? Melhor do que tentar defender diretamente com rei H7, por exemplo. Tudo tem que jogar da forma mais ativa. Então dama E7 defende. Aí seguiu o bispo C4. Aqui o engenho gostava de cavalo de 2, captura B3, já capturar ali, tomar de torre. Mas tudo bem, bispo C4, cavalo B5, cavalo de 4, toma B3, cavalo toma, torre toma. Dama cheque em A1, rei H2, torre B3, cavalo B3. Aí simplificou bastante, aqui eles trocam as damas também. Dama E4, C5. C5, que lance interessante. A ideia deve ser... vamos ver. Se peão toma en passant. Bispo E6. É aproveitar essa cravada, mas um lance... olha só, fica vantagem decisiva. É isso que eu falo, as partidas às vezes são extremamente equilibradas, mas com inúmeras chances de erro. O jogador evitou isso, evitou aquilo, então ele está vendo, ele está naquela tensão, não está fácil. Às vezes parece fácil ele jogando, como é fácil empatar, né? Mas o tanto de coisa que eles percebem. Então veio G4, o resto da partida não foi tão interessante. Rei G2, cavalo C7, dama C3, troca as damas, F5, olha só outro lance, cavalo D2, se F toma G4, H toma G4 e bispo toma G4, segue cavalo E4, já com vantagem das brancas. E é o tempo todo tendo que jogar preciso para não ficar inferior, tanto de um lado quanto do outro. Rei F6, rei G3, bispo B5, bispo B3, bispo E2, captura, peão captura, F4, cavalo B5, C4, cavalo C3, aí foi uma série de lances aqui do Caruana tentando, até que elimina aqui o bispo, mas posição muito fechada, empataram nessa posição. Então foi uma partida com luta, como vimos, tinham variantes perigosas. Bom, vamos à seguinte, Wang Hao e Vachier Lagrave, os dois estavam com 2,5. O Vachier Lagrave jogou a Grunfeld, então ele tem Siciliana Najdorf, Grunfeld, um repertório bem agressivo e bem preparado, né? Então veio a variante das trocas, bispo G7, bispo C4, C5, cavalo E2, roque, cavalo C6, bispo E3, B6, H4, então jogando de forma bem parecida, né? Ou igual à partida Caruana e Nepo. Caruana e Nepo de pretas
Só que eu acho que antes do H4 ele jogou dama D2, torre de FD1 e torre de AC1. Então essa ideia do H4, H5 está muito comum aqui na Grunfeld. E veio o E6, H5, dama H4, H toma G6, H toma G6, então já enfraquece um pouco a estrutura. E qualquer ideia com F5 já é mais arriscada agora, né? Então F3, bispo B7, dama D2, C toma D4, C toma D4, torre de F, D8. Temático, pressão aí em D4. Tá vendo? Ele tem que calcular tudo, ele tem que calcular bispo G5. Por que que ele não fez bispo G5? Olha lá, dama H5, sacrifica a qualidade mesmo. Dama H5, esse bispo D8, torre toma D8, e segundo a engine, sacrifica a qualidade e vai ficando melhor. Será que era a ideia do Vachier-Lagrave, quando joga aqui tranquilamente, e se leva esse, tem dama H8 e dama H5. Olha só que tranquilidade que ele joga torre D8, sabendo que é só um sacrifício de qualidade, né? Isso é impressionante. Torre de AC1, dama E7, torre de FD1, torre C8, bispo G5, agora trocaram, ele tira a dama da coluna, Wang Hao joga dama E3, rei G7, rei F2, torre H8, disputam aqui a coluna, trocam todas as torres, dama C3, rei G8, D5, agora troca as damas, cavalo A5 ataca o bispo, bispo D3, toma D5, toma D5, rei F8, rei E3, rei E7, rei D4, bispo C8, cavalo B5, A6, cavalo C7, atacou A6, rei D6. Caiu lá o peão de A6, mas o cavalo fica meio preso. Cavalo B7, G4, então ele até jogou aqui com um peão a menos. Bom, parece que teve chance, né? O Wang Hao então ganhou o peão. Olha só, o engine considera uma vantagem bem razoável. Vantagem de quase 2 pontos aqui, jogando cavalo B4, depois bispo B5, vamos ver, G4, G5, cavalo B4, bispo D7, cavalo C2, rei E7, cavalo E3, cavalo D6. Ele jogou cavalo D1. Não quis nada mais ativo não, né? Cavalo D1, bispo A4, cavalo F2, F6, bispo E2, bispo E8, cavalo D1 de novo, bispo A4, cavalo B2, bispo D7, bispo D1, cavalo B5 cheque, rei C4, cavalo C7, que já igualou. Então vamos ver o momento que ele deixou passar aqui a vantagem. Talvez, muito, às vezes é a vantagem que só o engine tá dando, tá vendo, né? Porque ele está considerando muito o material. Mas na prática não teve jeito. E aqui logo eles vão empatar depois de muitas repetições. Aí fica aqui o Vachier-Lagrave com um cavalo e consegue sustentar essa posição, muito didática, né? Ele joga nas casas pretas e nunca tem problema. O rei branco não pode se afastar porque cai F3 e o peão de D está bloqueado em casa preta. Interessantíssimo, né? Como ele... E aí tranquilizou aqui. Vai ser empate, porque ele pode sacrificar ali, né? Joga aqui, ataca o peão, bispo D7, ele pode jogar em F4 e numa eventual defesa do bispo dos dois peões, o cavalo sacrifica em um, toma o outro e é empate. Então, um empate poderia ter dado o Wang Hao, mas estava muito equilibrado. Então os dois foram para 3 pontos, estão aí no bloco de 3. Vamos para a seguinte, Aleksenko Giri. Essa aqui, vamos chegar no ponto aqui, foi italiana,
logo chegar no ponto em que o Alexenko perde um peão. Tudo muito típico da italiana, muitas manobras. Aí veio o D4, aqui parecia que o Alexenko estava bem, mas olha só, o Engine gosta da posição das pretas. Não podia ter tomado aí, porque tem um dama G3 chegando também. Se cavalo é 6, talvez dama G3. Nova variante, vamos ver aqui o que o Engine gosta. Ele está dando dama G3 em segundo lugar. Agora já passou, mas está... porque quando toma de F abre também. Ele pode tomar em F2, depois tomar em E6 com cheque, aí depois toma o cavalo. Então daria vantagem. Olha como o bispo de A7 é forte. Então torre de A8, bispo G5, cavalo F4. Então considerando aqui, talvez bispo D7, H6, já que essa tomada em E6 não é boa, né? Mas aí ele veio com cavalo F4, cavalo de DF4, dama D2, bispo D5. O Engine chegou a considerar aqui H6 primeiro como o melhor, mas tudo muito relativo, a vantagem oscila muito pouco. Então bispo D5, torre A8, torre A8, torre A1, torre A5. Esse lance foi bem interessante. Ele ataca o bispo e quando o bispo captura aqui em F4, cavalo F4 atacando G2. Na verdade não. Poderia ser, né? Mas eu acho até que era um bom lance, mas ele toma primeiro em E1. Poderia jogar as duas sequências, cavalo F4, porque não vai poder tomar de dama, claro, né? Tem torre A1. Não só ganhar a torre, como ganhar a dama. Então, aqui o Guiri preferiu tomar em E1 direto e tomar aqui de dama, e não de cavalo. Ficou com a dama ativa, está vindo com esse cavalo aqui para H4, mas tem que abrir janelinha antes de mais nada. E o Alexenko aproveita para trazer o cavalo para uma posição mais passiva. E o bispo B3, agora ele quer trocar, mas o tempo todo o Guiri ficou muito sólido. Agora ele converte aqui um bispo forte, ele entrega pelo cavalo para isolar o peão e danifica aqui a estrutura com o bispo B3, a toma B3. Foi a partir daí que ele vai construir a vitória. Dama F6, dama E4, G6, cavalo E2, cavalo E6, H4, H5, G3, dama D8. Tá com paciência. Ainda não tem material a mais não, mas vai acabar caindo um desses peões das brancas. Ele joga dama B6, agora atacou, veio D5, peão toma, dama toma, se livrou de uma debilidade e defendeu a outra. Parece que foi bom isso aqui. Teve rei F8, cavalo C3, e é o tipo de posição que mesmo estando aqui igualada nesse momento, o Guiri joga tranquilo, né? Risco de perder zero praticamente. Mas aí o Alexenko parece que começou a forçar. Jogou cavalo E4, levou cheque, rei G2, e com essa forçação de barra, ele perdeu um peão. E vamos ver a técnica do Guiri. Ele pensou que poderia ter um contra-ataque ali em F7, B7. O Guiri segura B7, avançando para B6. Vem a ameaça de mate, a dama volta. Ele dá cheque e volta para D7, ameaçou um duplo. O Guiri joga rei G8, dama cheque, cavalo F8. Então não aconteceu nada, está atacando o cavalo, dama C6, e aí dama D8, defende o peão. Defendeu o peãozinho de B6, cavalo C4 ataca mais uma vez, e aí ele deixa, não tem o que fazer. Mas quando captura, ele ganha um tempo na dama. A dama tem que ficar defendendo o cavalo, então joga em C5. E aí, cavalo B3. Olha só, a mínima vantagem que ele consegue. Um peão aqui na ala, a dama tem que ficar defendendo o cavalo, vem para B5, e aí cavalo D2. Agora o Guiri começa a se aproximar do rei branco.
Como sabemos, dama e cavalo perto do rei é um perigo. Ele acaba devolvendo o peão, que estava a mais, mas agora fulminante aqui a entrada dele, porque ameaçou em F3 e F1. Então não dá para defender esses 2 pontos. Veio dama A1, defendeu só a entrada em F1. Aí ele entra por E4, cheque, dá cheque e na diagonal, na grande diagonal, vai levar descoberto. E em F1 também vai levar um ataque descoberto aqui, cavalo toma, ameaçando dama H1. E vai cair a dama lá do outro lado. Então nessa ele ganhou um peão. Cheque, troca as damas e aí vem o final. Final com muita técnica. Cavalo F3, cavalo E5, cavalo G4. Tem que ir devagar. Esse é o tipo de final que não adianta pressionar muito rápido. Vamos ver aqui os lances que seguiram. Momento que ficou crucial. Ele vai melhorando aos poucos. Agora ele quer avançar um pouco com o rei. E consegue. Vem vindo. Até que a posição começa a entrar em colapso. Consegue atingir a casa E4. E agora ele... Bom, primeiro ele afasta aqui o cavalo, defende o cheque em C3. E o cavalo fica muito preso. E agora ele vem com a ruptura em H4 para ganhar o peão de F4 e talvez o de H4 também. Cavalo H3, ele vai com calma. Ele sacrifica temporariamente o peão, G toma H4, para entrar em G4 atacando o cavalo. F5, captura. Agora uma armadilha. Claro que tem que estar atento numa hora dessa. Se tomar o cavalo, rei F4 empata. Vai cair os 2 peões. Então, cavalo C3, cavalo F2 cheque, rei G3. Ele nem captura ainda. Porque o rei entra em F4. Então ele mantém o rei em G3. Ameaçou F4, cavalo D3 defende. E aí cavalo D5. Agora vem o F4 de qualquer maneira. Bom, primeiro ele propõe uma troca. E captura 2 peões, rei E3, rei G3, cavalo B3, cavalo E6, cavalo D2, F4, e agora vem avançando e brancas abandonam. Deixou em Zug, a técnica foi perfeita aí do Guiri, conseguiu valorizar e marcar seu pontinho, chegando no bloco de 3. Agora vamos ver a partida que foi a sensação da rodada, a vitória do Nepo, disparando na liderança. Nepo e Dingliri. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6. Roque, veio bispo E7, D3. D3 já é uma sideline. Realmente você joga torre A1. Mas quando joga D3, está ameaçando tomar em C6 e ganhar o peão. Então tem que tomar uma providência. Ou jogando D6, ou jogando B5. O Dingliri jogou B5, bispo B3 e D6. O Nepo jogou A3, então essa é uma sideline. E também acaba evitando o Marshall, né? Ele quer manter o bispo nessa diagonal. Diagonal A2, G8. Se jogar cavalo A5, ele vem para A2. Senão ele teria jogado C3 para trazer o bispo para C2. É uma opção também. Vamos até ver aqui na teoria. Olha só, A4 é o principal, também reserva uma casa para o bispo. C3 é o segundo lance. E A3, terceiro lance, foi a escolha do Nepo. Então seguiu Roque, cavalo C3. Só uma ideia, quando poupa o lance C3, deixa a casa livre para o cavalo. É uma forma de jogar também, visando a casa D5. Cavalo A5, bispo A2, bispo A6. Tudo muito típico, tanto na Ruy Lopes quanto na italiana, essas ideias aparecem. Trocar. Então, tomar ali
não chega a ser tão interessante, porque abre a coluna F, está jogando dama E8. Muitas vezes acontece essa troca, mas eu sempre prefiro do lado de brancas, se eu estou de brancas, prefiro não tomar. Fazer tudo para não tomar. Porque abre a coluna e esse peão reforça bem as casas. Então o Nepo veio com B4, bispo toma 2, torre A2, cavalo C6, bispo G5. Ele quer eliminar o cavalo mesmo. Depois de dama D7, bispo F6 e cavalo D5. Mas para ganhar um tempo, para fazer um jogo ativo, né, com iniciativa, ameaçando tomar e liberando o peão C, porque essa ideia do C4 faz parte das ideias do Nepo aí. Então, A5 deixou capturar, mas o Nepo não capturou, que é como a variante Sveshnikov na siciliana. Fica essa massa aqui, então ele vai jogar com F5, com rei H8, torre G8. Então, talvez estivesse até achando bom se o Nepo capturasse, mas o Nepo não capturou, jogou torre B2. Torre B2 reforça aqui o ponto B4 e joga C4. Cavalo D4, aconteceu aqui uma troca e vem dama C2. Então, ele não teve aqui uma vantagem muito grande, mas aquele jogo confortável, sem risco de perder. Vamos ver o que o Engine avalia nesse momento. Olha, ele está dando até um jogo bem satisfatório para as pretas, apareceu até um sinal negativo ali, mas seria uma posição bem equilibrada, para desprezar aqueles décimos ali. Torre E8, G3, ele veio B toma C4, dama C4, C6. O cavalo não pode permanecer nesse ponto aí, né? Então vem para F4 e tem um ataque no peão de D4. Por enquanto não está podendo tomar, porque segue bispo F6. Mas o cavalo vai manobrar. Então bispo G5, cavalo E2, já está podendo tomar esse peão. Veio D5. Toma D5, toma C, toma D5. Então agora temos um peão passado na coluna B e dama B3. Segura de todo jeito, está ameaçando tomar em D4 também. H5, o Digleire já começa a se preocupar e parte com tudo ali. B5, peão passado imediatamente é avançado. H4, B6, H3. Que a gente já viu nesse torneio acontecendo algumas vezes, o peãozinho chegando aqui na partida que o Nepo ganha também do Wang Hao, o peãozinho chegou lá. Então é um tema que apareceu em algumas partidas aí. Então vamos ver o que seguiu. Rei H1, torre B8, rei H1 é para jogar o cavalo em G1, torre B8, torre de E, B8, torre de F, B1, protegendo o peão ao máximo. Bispo D8, ameaçou tomar o peão. Dama B5, propõe uma troca. Dama G4, agora ameaçou seriamente aqui. Dama F3. E vai vir um momento bem interessante agora. Ele joga dama toma D5. Poderia jogar dama E8. Interessante, dama E8 e dama F7, mas dama toma D5 também serve. Torre A5, dama C6, está tudo bem, ou será que não? Bom, aqui olha só, vamos observar o trabalho do Engine ali. Ele está dando vantagem decisiva para as brancas. O momento aqui é o lance das pretas, né? E agora? Olha como mudou o sinal. Nesse momento, ele percebe, quer dizer, o cálculo dele alcança uma avaliação aqui de jogo igual, com a seguinte variante. Torre toma B6, torre toma B6, dama E2, torre B8, parece desastroso, mas aí vem torre A5, ameaçando o mate. Como é que faz?
Só tem uma maneira. Torre toma D8, rei H7, e agora entrega a torre em H8, dama C8, rei H7 e captura com cheque em H3, rei G6, e aí rei G1 para defender F2, e se toma aqui em D3, tem cheque, vai ficar por aqui, né? Se jogar rei H6, pode jogar dama H4, pode jogar torre D1 também, para capturar em D4. Então olha só que final 3 contra 2, né? 3 contra 2, posição empatada, não tem como ganhar isso aqui não, ainda mais com a técnica desses jogadores, né? Então dama toma D3, cheque, se rei H7, cheque, e fica repetindo a posição, daria empate. Mas vamos ver o que seguiu. Então uma chance de escapar aqui da derrota. O Ding jogou torre C5. Torre B6 empataria a partida. E sempre um resultado que mudaria todo o torneio. Então, como é importante o estado psicológico. Nessas alturas do torneio, tem um que já está sentindo assim, esse torneio é meu, esse torneio eu tô bem, e esse cara é o Nepo, né? Agora, o Vachier-Lagrave não tá mal, porque o Nepo está muito bem. O Vachier-Lagrave está com 3,5 em 6, é uma boa pontuação, e vai jogar contra o Nepo, né? Mas vamos ver como seguiu, depois de torre C5, dama E8, rei H7, cavalo G1, aí segurando todas as entradas para que não leve mate. Torre B6, dama toma D8, ganhou uma peça, torre toma B2, torre toma B2, torre C1, ameaçou dama F3 mate, mas vem a troca de damas, dama H4, dama toma H4, torre D1, e aí ele simplesmente jogou F3 e o Dingley abandonou. Se tomar em D3, ele pode até tomar aqui em H3, já libertou o rei do perigo, e se tomar em F3 ainda leva esse duplo aqui, perdendo a torre. Então está tudo defendido e ele não vai ter trabalho nenhum para conter esse peão até ganhar o peão. Então, uma partida que o Nepo mostrou aí seu estilo, né? Ele não fica em apuro, nem no tempo, nem na posição. Jogou tranquilo, não pegou grande vantagem assim na abertura, mas ele joga rápido, ele joga assim, bom, vamos lá, joga rápido também, ou então vai ficar apurado. E ele joga muito rápido, jogador que está com confiança. Isso é muito importante no torneio, porque mesmo com alguns detalhes que vimos aqui, por exemplo, a posição está igual. Então o que conta mais aqui, numa hora dessa que a posição está igual, é o lado psicológico. O jogador está de Liren, está ali sem tanta motivação, né? Porque ele tem que recuperar ainda de um torneio que foi um início péssimo. Então o outro está com muito mais moral, está jogando o empate, ele continuaria na liderança. Então vai jogando rápido e de repente a sorte, né, entre aspas, aparece aqui. Então era o momento que tinha torre B6 empatando e torre C5 acabou levando a derrota aí do Dingley, e o Nepo se consolidando com 1 ponto de vantagem. Então, próxima rodada emocionante. Vamos dar só uma última olhadinha aqui. Então, Caruana Wang Hao, os dois com 3, Vachier-Lagrave e Nepo, essa partida. Vachier-Lagrave de brancas, com 1 ponto a menos que o Nepo. O Nepo deve estar super satisfeito com o empate, porque mantém a distância do Vachier-Lagrave, e os outros podem chegar a 3,5, o Giri, Grischuk, Wang Hao e Caruana, né, podem chegar a 4, quer dizer, e o Nepo já iria para 5. Então, se ele empata, ele mantém 1 ponto garantido de todos os outros jogadores. Uma vitória, então, nem se fala. Aí ele termina a primeira metade com +4, que é a diferença de vitórias e derrotas, né? 4 vitórias, 0 derrotas. Isso se ele venceu o Vachier-Lagrave. Então, nesse estado psicológico, nessa onda, mas é a chance do Vachier-Lagrave
virar o torneio. Então, se ele encosta, fica 4,5 a 4,5, aí vamos ter a segunda metade ainda mais emocionante, quando vai se aproximando o momento da definição do desafiante de Magnus Carlsen. E estarei aqui sempre acompanhando, passando para vocês algumas impressões, algumas análises, para pegar aí o clima do torneio. Então, até o próximo vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo. Até lá, valeu!